Seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal, galera. Vamos reagir à entrevista de Diniz após a derrota do Cruzeiro para o Flamengo. Vamos ver o que ele vai falar sobre o Flamengo após perder de 1-0. Mas antes de tudo, clique em gostei, inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Achei uma das coisas é que ele estava conseguindo fazer pressão, a gente estava tendo de time lá para trás. E todos os jogos desde que eu estou aqui, ele conseguiu cumprir bem essa função. E depois na questão da mobilidade, ele estava doente esses dias, não precisa dar nas melhores condições. Mas eu achei que faltou essa intensidade para a gente manter a pressão e mais mobilidade para a gente conseguir depois ter mais, ficar mais criativo, criar mais oportunidade de jogo. Diniz, boa noite, esse é o Jota da Rádio 98 FM, o Vital na saída do campo. Faltou velocidade no terço final. Por isso, é a pobreza da produção ofensiva. Seria a causa. Queria saber, você acha que tem que melhorar essa... E o que falta para melhorar essa produção ofensiva do Cruzeiro, que, pelo torcedor e pela imprensa também, está bem fraca? Então, eu acho que a gente podia ter produzido mais, mas a gente teve chances, pelo menos 2 chances claras de gol. A gente não tem inúmeras chances, tem um número aí estatístico da minha chegada para cá de chances criadas. O time tem criado chances de gol em praticamente todas as partidas para fazer gols. E a gente não está conseguindo concluir. Hoje, quando a gente empurrava o Flamengo para trás, eles souberam se defender bem, e a gente ia ter as nossas chances para fazer gol. A gente não ia ter, até pelo menos abrir o placar. Se a gente conseguisse abrir o placar, a gente não ia ter 8, 9 oportunidades. A gente tinha 2, 3 oportunidades, que foi que a gente teve. A gente tinha que saber aproveitar melhor para poder conseguir marcar o gol. Boa noite, Diniz. Vitória Leite da ESPN. Eu pedi licença para te perguntar sobre um momento que a gente que estava ali de cima da tribuna, a gente conseguiu ver que estava de trás de você, que um torcedor acabou atirando um copo em você, né? Não sei se você estava muito concentrado na hora, não sei se conseguiu perceber o que aconteceu. Sei que pressão é normal, a sua posição, mas especialmente nesse momento, prestes a chegar já numa final, né? Como é que foi ali naquele momento? Não sei qual o tamanho disso para você na hora do jogo, enfim. Então, para mim não tem tamanho nenhum. Isso é um problema de quem atirou o copo no campo. A torcida vaiar e xingar, tá sempre no dia todo preparado. Eu tô aqui para isso mesmo, para quando o time precisa tiver insatisfeita, ela cobrar e xingar, não jogar nada no campo, porque o time pode ser punido por conta disso, vai acabar prejudicando o Cruzeiro, né? Só isso. Ô Diniz, Rafa Nobre, do Jornal Tempo, FM O Tempo. A gente já conhece o seu trabalho, ele tem uma chancela, né? Tem aquela marca Diniz, que hoje chega a 8 jogos e a gente ainda não consegue ver muito pouco a evolução, nem a classificação para a final da Sul-Americana. Acho que consegue mostrar o que o torcedor espera do trabalho do Diniz. Passa pela sua cabeça uma mudança de rota? O Cruzeiro está a menos de 20 dias aí de uma decisão, das convicções que você tem de trabalho, pensando numa, talvez num encaixe que não aconteceu até aqui, passa isso pela sua cabeça? Então, se você quer uma resposta clara mesmo daquilo que eu penso, eu já falei isso para vocês, os 4 primeiros jogos que a gente jogou aqui, com mais chance de ganhar do que de empatar ou perder. Aí fizemos um jogo muito ruim contra o Lanús, uma partida contra o Atlético Paranaense que não dá para você considerar, e fizemos um jogo muito bom contra o Lanús na partida de volta. Então, assim, o trabalho, se você vai ver se o time está jogando bem, está conseguindo evoluir, está conseguindo produzir. Hoje a gente teve uns 25 primeiros minutos muito bons no jogo. Depois a gente perdeu o encaixe contra um time que é muito bom, embora seja o time que não tá, o time do Flamengo não é o time titular que está jogando, mas o Bruno Henrique é titular, jogou, o Pulgar jogou. O Fabrício Bruno é um jogador de seleção brasileiro, o Davi Luiz é um excelente jogador. É um time muito forte do Flamengo. Então, assim, tem muitas coisas boas acontecendo. E as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Então, se a gente acha, eu falei isso lá quando ganhou contra o Lanús, a gente fica analisando o resultado do jogo. Lá quando o Lanús a gente jogou bem, ganhou o jogo, mas a gente tinha coisa para corrigir. Hoje a gente tem coisa para corrigir e tem algumas coisas boas. Esse é um processo de evolução da equipe. De maturidade, tanto tática, técnica, como emocional também. Então é um processo que a gente não vai fugir do processo, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Eu acho que a gente está trabalhando numa direção correta. Acredito que a gente teve uma chance de, depois do jogo contra o Lanús, da maneira como a gente começou, de ser mais consistente
E eu acho que isso é uma palavra que está faltando para o time, consistência, de seguir melhorando e não oscilar, porque depois a gente oscilou no sentido de não fazer as coisas que a gente tinha programado para fazer e ceder no campo do Flamengo, e o jogo acabou ficando mais para eles nessa parte principalmente do primeiro tempo ali. Boa noite para você, Diniz. Aqui, Edivaldo Miranda, da Litoral News. Dentro disso, dessa evolução, a gente observou, pude ver isso também, esse primeiro tempo bom nessa primeira parte. O que você tira de aprendizado para a sequência para o jogo contra o Criciúma? Campeonato muito difícil, uma equipe está ali na parte de baixo da tabela e vai ser no Mineirão, né? A torcida ao favor do time será importante também. É sempre importante jogar no Mineirão, o time está mais habituado, e é sempre importante a presença da torcida. A gente tem que procurar entregar para a torcida sempre o melhor, e jogar bem e procurar entregar as vitórias que a torcida merece. A gente vai fazer o máximo para que isso aconteça. Farley, Podfute, Diniz. A gente vê uma pequena evolução na saída de bola, ali com o Cássio ali, diminuiu bem os erros. É uma evolução, uma pequena, mas é uma evolução. Mas o meio campo ali, o armar, a jogada, ainda está com... A gente vê nitidamente falhas. E o Cruzeiro, mesmo quando está em bloco alto, tende a cair muito para a esquerda. Isso não é benéfico para o Willian, que era um dos jogadores que mais atingia o último terço, criando muita oportunidade para o Cruzeiro. É um pedido seu, esse bloco alto, sempre para a esquerda ali, o Cruzeiro acaba embolando. O Matheus Pereira, nitidamente, só na linha da esquerda, parece que não é a melhor versão dele. É um pedido seu, esse bloco alto sempre para a esquerda? Eu não tenho a leitura que você teve de maneira nenhuma. No jogo de hoje, em alguns momentos, o time jogou mais para a esquerda, mas teve outros jogos que o time jogou muito mais pela direita que pela esquerda. Quanto o Lanús de variar um lado e outro, eu não concordo com a tua avaliação de que o time ficou só do lado esquerdo. Oi? Aqui. Eu observei, por exemplo, hoje no início dos 20 minutos, você estava aberto dos dois lados. Deu certo, caramba. Aí tende a ir pro lado esquerdo automaticamente. Não deu certo por conta disso. Contra o Lanús, lá quantas jogadas a gente criou do lado esquerdo. A gente teve domínio total praticamente da partida, controle total, jogou de um lado, jogou do outro. Contra o Bahia, a gente jogou mais pelo lado direito que pelo lado esquerdo. Depende muito das circunstâncias do jogo, de onde a gente vai conseguir criar. É importante que a gente consiga criar, não depende do lado, de onde a gente vai conseguir criar a chance para poder o time ter condição de vencer o jogo. Boa noite, Diniz. Guilherme Gonçalves da Transamérica. Você foi muito vitorioso no ano passado, venceu, chegou à seleção e você tem um jeito muito autoral de trabalhar os seus times. E talvez esse sucesso gere muitos olhos em torno do seu trabalho. Você acha que, olhando para esse ano, você no Brasileirão tem uma vitória em 16 jogos, somando os dois times, você acha que aprenderam a jogar contra o Diniz? Pô, se a gente começar a ganhar jogos, você vai achar que aí não aprenderam a ganhar. Não dá para analisar resultado. A equipe, essa análise, ela não tem como fazer uma análise dessa. A gente tem que ver o que acontece nos jogos. Se pegar e estudar o jogo, e falar o que aconteceu no jogo. O Flamengo conseguiu tirar a saída, uma das coisas que caracteriza meu jeito de jogar, o Flamengo conseguiu tirar a saída do jogo, do time, como você está jogando. O teu colega acabou de falar que teve uma evolução grande de sair jogando. A gente não teve muita dificuldade de sair. A equipe evoluiu na questão de marcar mais alto, Eu estou aqui há um mês e pouco. Quando a gente falar do para trás, são equipes totalmente diferentes, momentos totalmente diferentes. Essa pergunta que você faz, ela é recorrente. Tem que ter uma fila, você vai lá para o final da fila. Faz 15 anos que eu sou técnico, essa pergunta ela acontece sempre. Quando o time tem uma queda de evolução, é porque eles aprenderam a marcar os times que eu dirijo. Então isso é sempre, é só perder. A gente não olha o que está acontecendo no jogo, as questões do jogo, de como aconteceram, se de fato a gente está tendo dificuldade por conta de uma questão tática ou não, por conta do trabalho. Mas é só perder ou ganhar que a gente vai fazendo as análises conforme o sabor dos resultados. Boa noite, Diniz. Fábio Velame, GV Esportes. Como é que é para você administrar esse momento do Cruzeiro? Está numa final da Sul-Americana, uma competição importante para o clube, mas também estagnado no Brasileiro, né? O Cruzeiro está a 10 pontos do G6. Não, a gente queria muito pontual, não só hoje, desde quando eu cheguei aqui, até antes de eu chegar aqui. A gente vai continuar trabalhando, a gente não, em nenhum momento nesse jogo a gente entrou pensando em nada do Sul-Americano, acomodado com a possibilidade que a Sul-Americana pode nos dar. A gente tem que continuar trabalhando, corrigir os erros da equipe para a gente conseguir voltar a vencer. Diniz, boa noite. Aqui Mike da Trivela. Hoje o Cruzeiro novamente voltou a ter só uma opção ofensiva no banco, né? Um atacante propriamente dito. E
Os Cruzeiros você chegou a dar oportunidade para alguns jogadores da base nos treinamentos, o Tevez até entrou. O que acontece com esses garotos que não são relacionados? É uma questão de prioridade ao sub-20 ou que eles não se encaixaram tão bem lá durante o dia a dia? O que está fazendo você preferir trazer só um atacante do que oportunizar esses garotos? Obrigado. É uma questão daquilo que eu estou vendo nos treinamentos. Os jogadores são talentosos, de fato, tanto o Tevez como o Kenji e outros da base do Índio mesmo, um jogador que estava sendo observado acabou se lesionando, como tem o Vitinho e o Japa, está todo mundo sendo observado, e eu vou colocar e relacionar aqueles que eu acho que estão produzindo mais no treino, que podem ajudar a equipe, mas isso não viabiliza em qualquer momento desse. O Tevez pode jogar, o Kenji ou um outro jogador da base. Fernando, Guilherme Macedo do GE. Também nesse aspecto, né, do setor ofensivo, que certamente é um setor mais esvaziado, digamos assim, de opções nessa reta final de temporada. O Rafa Silva faz parte dos planos depois do que aconteceu? Vocês já tomaram uma decisão sobre o futuro dele? Hoje ele não veio porque estava suspenso. Não, ele estava suspenso e também o Rafa Silva está sentindo, ele voltou a sentir a lesão da coxa nos treinamentos, então ele mesmo se ele não tivesse suspenso, ele não ia poder ajudar hoje. Então assim, ele não tem nenhuma, ele faz parte do elenco e tá com a gente. Ô Diniz, em cima dessa consistência que você falou e da dificuldade, isso está diretamente ligado também a alguns gols que o Cruzeiro vem dando com uma certa facilidade para o adversário. Hoje talvez mais um ali, que o Davi Luiz teve a chance na falta, não foi uma grande falta e a barreira acabou facilitando ali no momento em que o Marlon abre ali o lance. Não, obviamente que a gente tem tomado alguns gols muito evitáveis, não foi só o de hoje. O próprio gol do Lanús lá na primeira partida da semifinal, o gol do Vasco, o gol do Fluminense, assim, a gente tem perdido ou deixado de ganhar por placar mínimo, 1-0, 1-1, e obviamente que esses gols que a gente tem tomado têm prejudicado também a nossa pontuação na tabela, mas assim, a gente não tem, é uma coisa, o futebol é uma coisa coletiva e falhas acontecem, a gente está aqui para tentar mitigá-las, minimizá-las e poder potencializar os jogadores para que a gente consiga jogar melhor e conseguir as vitórias. Boa noite, Diniz, aqui atrás, Marcos Botelho, Rádio Montense. Só voltar um pouquinho na parte da produção do seu time, até em um tema que você gosta de falar muito, que é a parte mental. Desde que você assume o Cruzeiro, naquele primeiro jogo contra o Libertad, existe uma questão para a performance do seu time em excelência na característica do Diniz. E existe essa forte pressão desde então do time produzir nessa maneira. Você acredita que essa pressão, tanto da imprensa quanto da torcida, pelos resultados, pela produção do time, tem atrapalhado nessa questão mental dos seus atletas? Não acredito que tenha atrapalhado isso. A equipe ela tem oscilado a produção nos jogos. A gente fez boas partidas. Hoje, por exemplo, teve períodos diferentes do jogo. O começo foi muito bom, depois foi ruim no primeiro tempo, aí a gente tomou o gol no começo do segundo tempo. Eu fiz a mudança, o jogo ficou mais aberto, a gente teve chance de fazer gol, o Flamengo teve chance de fazer gol, ficou um jogo diferente no segundo tempo. Taticamente o jogo ficou mais aberto do que a gente gostaria, pelo fato de a gente ter que se expor mais para tentar empatar e virar a partida. Mas eu acho que mentalmente a gente está aprendendo também a ficar cada vez mais sólido, cada vez mais forte. Eu acho que se a equipe tivesse um problema dessa natureza, a gente teria jogado mal na Argentina e não teria conseguido a vaga. Eu acho que uma das coisas que eu já falei, eu repito, a gente precisa ser mais consistente, tanto na produção quanto nos resultados. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Olá. Então, né, galera, como vimos aí, né, a entrevista de Fernando Diniz, né, após a derrota, no caso do Cruzeiro para o Flamengo, né, de 1-0, com o gol de Felipe Luiz. O Felipe Luiz não, né, de Davi Luiz, né, confundiu, muitos Luizes, acabei confundindo. Aí ele acabou perdendo e nisso, né, vimos já a cara dele já não tá de bons amigos. Ele falou, né, que o Flamengo, infelizmente, acabou jogando bem e acabou levando a vitória. E também ele disse, né, que o time dele não tá tão ruim assim, afinal, estaria pior no campeonato. O que vocês acharam da entrevista do técnico? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, galera. E chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.